Olá, meus queridos e maravilhosos alunos. Vamos que vamos entender um pouco mais sobre preservação e conservação de arquivos. São técnicas de suma importância para vocês aplicarem aí no dia a dia do assistente administrativo. Vamos focar aqui, meu querido Júnior. Vamos focar, vamos entender mais sobre esses fatores de deterioração. Então, verificando. Umidade, radiação, poeira, ataques biológicos, catástrofes, manuseio de aconselhamento inadequados acabam estragando os documentos. Então, como deve ser o ambiente de guarda, professor? Todo documento, gente, deve ser muito limpo. O acúmulo de pó no ambiente favorece o desenvolvimento e proliferação de micro-organismos. Prejudica tanto a integridade do documento quanto a saúde das pessoas. Você sabia disso? Eu, professor Gilvan, eu não posso pegar nada, nem sentir o cheiro de fungo. Meu amigo, quiser matar o homem, é sentir fungo. Tem uma... Então, meus queridos alunos, tem a questão da integridade. A pessoa espirra, e falta arrancar o meu nariz, meu amigo. Então, eu tenho algumas salas de aulas, quando eu vou para outras instituições, quando eu entro, eu uso máscara, às vezes eu boto 2 máscaras. Eu tenho uma máscara que ela é bem fechada, que eu tenho o maior medo de sentir negócio de fungo. Então, gente, deve-se ter um ambiente de guarda bem limpo, certo? Deve ser realizado sistematicamente a higienização das estantes, dos armários, do chão, com aspiradores, panos levemente umedecidos, de forma a não dispersar o pó. Nunca deve ser consumido alimentos e bebidas na área de trabalho. Lembrando, gente, isso aqui são para nós, na área de trabalho e de guarda dos documentos. Resto de comidas e migalhas atrai roedores, insetos que atacam documentos. Os líquidos podem facilmente ser derramados, sujando papéis ou danificando equipamentos. É proibido fumar nas áreas de tratamento e de guarda de documentos, além das questões de segurança e resíduos químicos e fumaça causa danos aos documentos, tá, meus amigos, meus queridos? Preservação e conservação do arquivo, pessoal. A área de guarda do documento deve ser mantida no índice de temperatura de 20 e até uma questão da umidade relativa do ar de 50%, tá? Por quê? Os altos índices de temperatura e umidade são extremamente prejudiciais aos documentos. Esses fatores aceleram processos químicos de deterioração, além de permitir a proliferação de pragas, os ataques de micro-organismos, de bactérias. Atenção especial deve-se dedicar a filmes, fotografia, negativos, microfilmes são facilmente atacados por fungos, tá, gente? Então, ambientes muito secos também determinam a perda da umidade dos materiais, tá, gente? O papel, por exemplo, se torna quebradiço e frágil quando eles não são bem conservados. Por isso que as estantes, os mapotecas e armários devem ser de metal, certo? Nunca de madeira, gente. Revestido com esmalte e tratado com fosfotação para evitar a ferrugem, tá, gente? É contraindicado o uso de mobília de madeira, como eu havia falado para vocês, por causa desse inseto que destruiu a casa de minha mãe todinha. Sem mentira nenhuma, gente. Tô sendo sincero com vocês. Meu vizinho abandonou a casa por um tempo, ele botou para alugar e não cuidou da casa. Aí a casa criou vários cupins. Aí o que acontece com o vizinho quando ele não cuida? Passa para a sua casa. Mamãe, como a casa é forrada, os cupins comeram todas as madeiras em cima. Por quê? Porque mamãe passou 30 dias fora, porque ela tinha um interiorzinho, ela gosta de ir pro interior. Ela, meu filho, vai olhar a casa. Eu olhava. Ia dar uma voltinha lá, dar uma olhadinha pra minha casa. Para ver se estava tudo bem. Qual era a nossa surpresa? No dia que eu abri o guarda-roupa da mãe, tinha um cupizeiro bem grande. Cupizeiro, dentro do guarda-roupa da mamãe. Quando eu abri, gente, eu tomei um susto. Eu digo, mãe, a senhora não vai acreditar. Tem um cupizeiro, uma casa enorme, dentro do seu guarda-roupa. Não tem só as roupas? Tem, foram comidas. Aí, quando eu fui olhar para cima, gente,
eles tinham um caminho feito da madeira, e quando a gente foi olhar em cima da casa, as madeiras estavam todas condenadas. Nem gastou dinheiro. Gastou dinheiro, meu amigo. Teve que reformar a casa. Rapaz, essa reforma, ela está endividada até hoje, acho que uns 12 mil contos. Isso é uma pequena reforma. Só de pedreiro, meu amigo, madeira, tinta. Aí o guarda-roupa ela comprou depois, ela veio comprar agora, depois de um ano, pagando conta. Depois de um ano foi comprar os guarda-roupas que o cupim comeu. Aí, meu amigo, eu te digo, pense que uma coisa que eu digo, se você tiver, eu chamo de praga essa bicha aí na sua casa, meu amigo, cuide, porque ela destrói. Destrói. Imagine um arquivo. Então, por isso que é recomendado, gente, esse tipo de imóveis aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ó. O cupim não gosta disso aí, não, ó. Então, esses armários para guardar documentos. Ah, se vocês me perguntarem, professor, o que é mapotecas? Guardar mapas grandes, ó. Sem isso aqui, ó, mapotecas. Se vocês nunca viram isso na vida de vocês, isso é mapotecas, certo? Isso aí que eu estou mostrando. Isso aqui é as estantes, ó. As estantes de aço que eu falei para vocês, certo? E os armários, né, para guardar documentos. Esses armários aí de aço, gente, revestido de aço, com tinta especial, eles são ideais para guarda de documentos, tá? Para preservação desses documentos. Então vocês, meus queridos alunos, vão usar muito esses armários, entendeu? Para quê, professor? Porque esses armários ajudam na preservação. Claro, como eu falo para vocês. Vocês estão vendo aí na imagem o homem utilizando luvas na hora de manuseio. Está vendo a estante? Está vendo a forma que a moça está utilizando a documentação para não danificar. Então, a entrada de luz ela deve ser controlada com filtros de ultravioleta nas janelas, com cortinas, persianas. O mobília deve ser posicionado de forma que não receba luz direta. Tem que ter luz, tá, gente? Tem que ter ventilação. Entenda bem. Não é colocar os seus arquivos no quarto escuro, sem nenhuma luz, sem nenhuma entrada de vento, não. Isso aí vai causar doenças. Vai deteriorar o seu documento muito mais rápido. Porque as radiações luminosas são fatores de deterioração de documentos, causando alterações físicas, químicas, na estrutura do papel, das tintas, nas fotografias, no couro, da capa dos livros. As luzes solar e artificial emitem diversos tipos de radiação. Nós temos a radiação que nós recebemos dia a dia de luzes. Certo? Tem radiação direta, gente. A gente é bombardeado de radiação. Vocês nem imaginam. Então, a emissão desse tipo de radiação existente, principalmente dessas lâmpadas fluorescentes, pode ser controlado com filtros especiais, certo? Com filtros especiais. Então, meus queridos alunos, é importante a gente ter consciência na hora de manuseio desses documentos. Vocês estão conseguindo compreender? Entendeu? Então, nós temos todo esta preocupação com relação a isto, tá? Então, meus queridos alunos, temos aí essa questão da conscientização, do manuseio, das técnicas de preservação e etc. Professor, a restauração é outro fator que se trabalha dentro da arquivologia. A restauração ela deve ser entendida como um conjunto de medidas que obtivam a estabilização ou a reversão dos danos físicos ou químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo e do uso, intervindo de modo a não comprometer a sua integridade, a seu caráter histórico. É uma intervenção mediante procedimentos que possam desenvolver o estado original ou o estado mais próximo do original do documento, com o mínimo de prejuízo à integridade, à estética e histórico, conservando a sua personalidade. Deste modo, gente, as técnicas de restauração e conservação têm como objetivo maior a preservação de documentos, tá?
Então, vocês têm que se aprofundarem neste assunto, técnicas de restauração e conservação. É obrigatório? Não, gente. Não é, porque vocês não vão trabalhar diretamente com arquivos, mas vocês vão manusear. Quais são as técnicas de restauração existentes, professor? Tem o banho de gelatina, tem a laminação, tem o tecido em parte de amido, tem o silking, a encapsulação. Tá? Olha esses nomes, né, gente? Então tem esses nomes. Então o que seria esse banho de gelatina, professor? É mergulhar os documentos em banho de gelatina ou cola, aumentando a sua resistência, sem danificar o documento. Mas este processo pode atrair fungos e insetos. Já a laminação, também conhecida como veladura, é fazer um reforço de papel ou tecido para reforçar o papel danificado, tornando o documento imune à ação de fungos. Não sei se vocês já chegaram em alguma biblioteca de algumas pessoas, que cheio de livros, todo da mesma cor, tal. Ele manda fazer a laminação, ele manda colocar uma capa padronizada para que a biblioteca dele fique bem padronizada. Não sei se vocês já viram. Pois é, acontece muito nisso, tá, gente? Tecido em parte de amido, meus amados. Usados tecidos finos, mas também pode atrair fungos, insetos e alterar o documento, como a questão da nitidez, a flexibilidade. O skin também é usado no tecido fino, aumentando a durabilidade do documento. Encapsulação é um processo de preservação, no qual o documento é protegido entre folha de poliéster transparente, cujas as bordas são seladas. De todas as técnicas, a mais fácil de aplicar, certo? Para a restauração de documentos são necessárias operações que envolvam as seguintes ferramentas. Você pode usar o desemulsificador, que é diminuir a umidade do ambiente, o exaustor, que é renovar o ar do ambiente, vaporizador, que é aumentar a umidade do ambiente. Tá? Nós temos aí esses 3 tipos de aparelho que são usados. Então, as técnicas de restauração, gente, são procedimentos, certo, que fazem com que os documentos eles possam, né, ganhar vida novamente. Agora, procedimentos não recomendados pelo Conselho Nacional de Arquivo, CONAC, quanto a se o arquivista for danificado com água, certo? Por exemplo, se você está manuseando um documento e de repente caiu água, você não deve expor o documento ao sol para não causar danos às fibras, não congelar películas cinematográficas e documentos fotográficos, não utilizar água com cloro nas fitas magnéticas, não secar disco no interior da embalagem, não congelar documentos com suporte magnético, não colocar documentos fotográficos e películas cinematográficas encharcadas em ambientes com desemulsificadores, não utilizar lâmpadas com fonte de calor para acelerar a secagem de documentos. Então são coisas que não devem, gente. Já foram comprovados cientificamente que isso pode acelerar a questão da vida útil desse documento. Então recomenda-se que esses documentos, certo? Recomenda-se o que, professor? Que nós devemos analisar melhores as opções de embalagem quando for arquivar um documento. Adotar diversos modelos de caixas, envelopes, folders, pastas. Considerar na definição da melhor forma de acondicionamento, tamanho e o tipo de documento, o espaço disponível, os custos, tempo de guarda. Considerar como a solução de acondicionamento as pacotilhas que devem ser feitas com papel de boa qualidade, amarradas com cadastro de algodão. Jamais utilizar barbantes, elásticos que cortem ou danificam a embalagem, os documentos ali acondicionados. Utilizar pastas com prendedores, restos plásticos. Evitar fixadores de metal que enferrujam facilmente ou danificam o documento. Usar embalagem de tamanho maior do que o documento
para não dobrar, porque assim, gente, se você dobrar um documento, a vida útil dele diminui. Eu já vi gente pegando certidão de nascimento dobrando ao meio. Gente, não dobre o documento. Pegando o certificado, não dobre, certo? Tem que tomar cuidado, seus certificados sempre guardar no envelope, sempre guardar no lugar não escuro, porque cuidado com esse guardado em gaveta, seus RG, CPE, seus certificados de conclusão de curso, certo? Vocês têm que tomar cuidado com vários fatores. Tem que usar as embalagens de maneira correta, gente. Os arquivos de maneira correta. Eu, por exemplo, eu fui lá na Babyland, aqui em Teresina, comprei umas 4 caixas de arquivo. Então eu peguei todos os documentos que eu achei que seria importante, ou que é importante, coloquei em caixa de arquivos, certo? E nomeei. Eu achei muito mais, achei de uma forma mais correta de guardar esses documentos em caixas de arquivos, certo? Que eu achei muito mais interessante. Então eu preciso fazer isso, por exemplo, todos os meus certificados eu guardei no envelope botei em caixa de arquivos. O ideal é colocar em caixa de arquivo de papelão, certo, gente? Os melhores caixas de arquivos é o de papelão. Não estou dizendo que os outros também não sejam ideais, mas o de papelão também é ideal, tá, meus queridos e amados alunos? Então, meus queridos, eu tenho que evitar os fixadores de metal, tenho que utilizar pastas com prendedores corretos, certo? Tenho que fazer isso, é recomendado. Professor, e a questão do acondicionamento e armazenamento desses arquivos? Na conservação dos documentos, devemos ter especial atenção como guardá-los no momento do arquivamento. Por exemplo, a atividade de arquivamento envolve operações de quê? Acondicionamento, que está relacionado às embalagens utilizadas para proteger esse documento, durante com pastas, envelopes e caixas, como eu falei para vocês. Eu tenho que saber guardar em caixas. E o armazenamento se refere ao local. Ar-condicionamento vem primeiro. Depois eu busco um local, um armazenamento, que se refere à mobília, tá, gente? Se refere à mobília, o armário, a gaveta, a estante, a prateleira, como havia falado para vocês anteriormente, que existem essas questões. Por exemplo, muito cuidado com os conceitos de acondicionamento e armazenamento. O acondicionamento tem a ver com a embalagem, certo? Com a embalagem, pasta, caixa e o armazenamento local, certo? Local ou a mobília, o armário. Aqui, ó, aqui é o armazenamento desses arquivos, ó, certo? E aqui que essa moça está fazendo é colocando o documento dentro de um envelope de forma correta, certo? Registrando de forma correta, certo? O documento. Então, meus queridos, principais operações de conservação, que seria a desinfestação. O método de combate aos insetos mais eficiente é a fumigação. É uma substância química a ser empregada nesse processo, deve passar por teste de garantia da integridade do papel e da tinta. Existem câmaras especiais de fumigação. O processo consiste em introduzir documentos na câmara onde se faz o vácuo. Aplica-se um produto químico chamado timol, TTT, fluoreto de sódio, cristais de benzeno, tá? Vários documentos. Submete a documento de ação de formigamento pelo prazo de 48 a 72 horas, tá? Aproximadamente. Em seguida, repete-se o vácuo. Aí faz o que? Retira-se o ar, a fumigação. Com a fumigação, os insetos em qualquer fase de desenvolvimento são completamente destruídos. Quando não existe câmeras apropriadas, pode-se fazer a fumigação na própria área de armazenamento. Calefando introduzindo gás por meio de mangueiras sob a proteção de máscaras, certo? Sob a proteção de máscaras. A limpeza em países desenvolvidos, segundo a Marlena Leite Paz, as instalações especiais para a operação de limpeza, que é a fase posterior da fumigação. Na falta dessas instalações, usa-se um pano limpo, uma escova, um aspirador. A limpeza, portanto, gente, a operação é feita pela higienização de documentos. Após a fumigação, basicamente
pode ser realizado com um pano macio, escova, documentos com sedas macias, um aspirador de pó, tá? Acabar espalhando poeira para não acabar espalhando poeira dentro do ambiente. Já o alisamento consiste em colocar documentos em bandejas de aço inoxidável, expondo a ação do ar com forte porcentagem, chegando a 90 a 95 durante 1 hora. É uma câmara de umidificação. Em seguida são passado ferro, folha por folha, em máquinas elétricas. Caso existam documentos de estado de fragilidade, recomenda-se o emprego de presa manual, sob pressão moderada. Na falta de equipamento adequado, aconselho usar o ferro de engomar caseiro. Você pode usar dentro da questão do alisamento para conservar o documento. Então, gente, passei para vocês alguns assuntos. Agora nós vamos revisar alguns conceitos fundamentais de arquivologia, certo? Esses conceitos que vocês nunca, jamais deverão esquecer, que é sobre o que é arquivologia, os arquivos, gente. Lembrando que nosso assunto de arquivologia encerra-se hoje. Então, vou falar para vocês, nas próximas aulas, outras técnicas de gestão financeira, gestão de materiais, e a arquivologia acaba por aqui. Então, eu aconselho vocês a ler essa lei, certo? A lei 8.159. Tem que ler ela, principalmente com decorrência do exercício que vocês vão fazer, que é de arquivologia. Então, professor, a arquivologia ele tem a finalidade de dar informação, suporte e documento, certo? Informação, ideia, mensagem ou conhecimento, suporte, meio qual a informação está registrada. Informação e suporte gera o que? O famoso documento. Dica legal sobre o arquivologia. Conjunto de documento e acervo. Os documentos de arquivo são produzidos ou recebidos, tá? Isso significa que são acumulados desta forma, produzido e recebido acumulado, entendeu? Então tem um acervo, conjunto de documentos que são. Então existem também, gente, que vocês não devem esquecer os princípios fundamentais da arquivologia, que são o princípio da proveniência, do respeito pela ordem original, o princípio da organicidade, da unicidade, da indivisibilidade e da integridade. Esses princípios, né, quando eu falo da proveniência, significa da procedência do respeito. Respeito aos fundos consiste em manter os arquivos agrupados, sem misturá-los aos outros provenientes de uma administração. Então, eu não posso misturar um arquivo da área hospitalar com um arquivo da área financeira, entendeu? Porque eu estou quebrando o princípio da proveniência, da origem. Tipo de fundo, professor. Fundo fechado, fundo que não pode, que não vai receber acréscimo de documento em função da entidade produtora, não se encontra mais na entidade. Fundo aberto, quando ainda pode ser acrescentado novos documentos em função do fator da entidade produtora continuar em atividade, certo? Nós temos que tomar bastante cuidado. Organicidade. Arquivos refletem a estrutura, certo? Refletem a questão da estrutura, meus queridos e maravilhosos alunos. Questão da estrutura. Então, vamos lá. Organicidade, funções das atividades, suas relações elas podem ser internas, externas, certo, meus queridos alunos? Pode ser internas e externas, ok? Então, indivisibilidade tem a ver com os fundos de arquivos que devem ser preservados sem a dispersão, sem a mutilação, sem a alienação, sem a destruição. Não autoriza ou a adição indevida, esse princípio devido ao princípio da proveniência. Os arquivos conservam um caráter único em função do contexto em que foram produzidos. Por exemplo, o boletim de ocorrência, pessoal, dos policiais dos anos 60 só faz sentido em função de determinada atividade realizada por essa instituição.
certo? Então, ele é único. Então, o documento ele segue esses princípios que devem ser seguidos por vocês, esses princípios. Então, meus queridos alunos, estão conseguindo compreender a importância desses princípios para que vocês não se percam nesse sentido? É importante se trabalhar essa questão da organicidade, da questão da indivisibilidade, a questão desses princípios da arquivologia, certo? Espero que vocês consigam compreender, entender, para vocês aplicarem, né, no dia a dia de vocês, que vocês possam chegar, né, dentro da administração, quando foram contratados, não ficar na dúvida, certo? Não ficar na dúvida, porque tem gente que às vezes chega num ambiente de trabalho, fica na dúvida de como proceder, certo? Como proceder essas, entendeu? Essas técnicas, tá? Essas técnicas, entendeu? Então, meus queridos alunos, temos aqui esses fatores, tá? Temos aí esses fatores, esses princípios que devem ser aprendido por vocês. Nós temos o princípio da cumulatividade, que o arquivo deve ser tratado com uma formação progressiva, natural, orgânica, de acordo com Lodin. Essas características levam à sedimentação, ou seja, é um enriquecimento do arquivo com essa formação contínua. Também, meus queridos, a questão da territorialidade. Diz que os arquivos públicos devem fazer parte do seu território que foi criado, devendo pertencer a elas. Então, se um arquivo foi criado aqui, de acordo com suas atividades aqui em Teresina, deve permanecer em Teresina. Também tem a pertinência temática, que ela confronta com o princípio da proveniência. O mais importante diz que os arquivos devem ser organizados por temas e assunto, e por último, o princípio da autenticidade. Os documentos devem ser guardados e conservados respeitando as normas, os técnicos, os processos que garantem a verosimilidade e a confiabilidade. Professor, existe a distinção entre arquivo e biblioteca? Sim, porque o arquivo, gente, é um conjunto de documentos criados e recebidos, são acumulados por uma instituição ou pessoa no exercício de sua atividade, preservado para garantir a consecução de seus objetivos. Já a biblioteca é um conjunto de material, em sua maioria impresso, e não produzido pela instituição, está inserido. Normalmente é constituído de coleções temáticas. Seus documentos são adquiridos por meio de compra, doação ou permuta. Ok? Dica legal: o arquivo tem finalidade funcional. Preservam informações que evidenciam o funcionamento da instituição ao longo do tempo. Os documentos são produzidos e recebidos de maneira acumulada pela instituição. Já a biblioteca, gente, ela tem finalidade mais cultural. Informações para estudo. Seus documentos são acumulados por meio de compra, doação, permuta, certo? E essa é a dica. Classificação dos artigos, eles podem ser classificados, revisando aqui com vocês, ele pode ser revisado de acordo com a entidade mantenedora, público ou privado. Natureza dos documentos pode ser especial ou especializado. Estágio, certo? Pode ser corrente, intermediário e permanente. E de acordo com a extensão, que é setorial ou central, ok? Então, a entidade que mantém, ela pode ser pública ou privada. Por exemplo, os órgãos públicos, como o executivo, o legislativo, o judiciário, na esfera federal, estadual, municipal e distrital, também são considerados públicos. Os arquivos das fundações públicas e empresas públicas. Por exemplo, privados são aqueles mantidos por instituições de caráter particular. Exemplo, o arquivo do Bradesco, o arquivo das lojas Reno, o arquivo da TV Brasília e etc. Certo? Dica legal: a Marilena Leite Paz apresenta a seguinte divisão: públicos, institucionais, comerciais,
pessoais e familiares. Sobre isso, devemos lembrar que os institucionais, comerciais, pessoais e familiares devem ser entendidos como arquivos privados, certo? Mas a Marilena Leite Paz, ela utiliza essa classificação. Professor, quando um documento ele pode ser especial ou especializado, certo? Nós temos aí os documentos cuja forma física, suporte, exigem, certo? Como especial, né? Exigir cuidado especial, diferenciado por causa de sua preservação. Especializados são aqueles que mantêm a sua guarda, os seus documentos em determinada área do conhecimento, certo? Tem isso. Dica legal, os arquivos especiais, ela está relacionada com a forma física do documento, com a questão do suporte, por exemplo, foto, filme, negativo, microfilme. Já os arquivos especializados, ele está relacionado ao assunto específico, relacionado a uma área de conhecimento, como arquivo médico, arquivo cartográfico, arquivo de engenharia, certo? Então, o estágio de evolução pode ser corrente, intermediário e permanente. O arquivo corrente são os arquivos que guardam os documentos mais novos e mais utilizados pelas instituições. No arquivo corrente, os documentos possuem grande frequência de uso, possuem fim administrativo. Já o arquivo intermediário são arquivos que guardam os documentos menos utilizados pela instituição. No arquivo intermediário, os documentos possuem baixa frequência de uso, mas ainda não possuem fim administrativo. Já o arquivo permanente são os arquivos que guardam os documentos que, tendo cumprido seu fim administrativo, sua função administrativa, e agora são preservados, conservados seu valor histórico, certo? Então, nós temos essas classificações: corrente, intermediário, permanente. Lembrando que a questão do compartilhamento, questão de transferência, certo? Ela tem que tomar cuidado na hora da prova. O arquivo corrente para o arquivo permanente, eu estou fazendo uma transferência, certo? Estou fazendo uma transferência, certo? Nunca se esqueçam disso, porque uma dica legal, gente, é que o arquivo intermediário também pode ser denominado por limpo ou purgatório. Já o arquivo corrente é a fase em que os documentos são criados. O arquivo corrente se localiza nos próprios setores que são produzidos. Arquivos setoriais, arquivos centrais, ok? Então, o arquivo intermediário é a fase que tem valor administrativo, mas são poucos consultados, permite que os seus setores otimizem o seu espaço. Não há necessidade de ser conservado em próximos setores. Nessas fases, o documento aguarda sua destinação, sua eliminação, sua guarda, tá, gente? Final. Então, já o arquivo permanente é a fase que os documentos já perderam seu valor administrativo, são guardados pelo seu valor histórico, certo? Não esqueçam disso. Então, o que eu fiz, gente? Eu coloquei algumas questões para vocês praticarem, certo? São mais ou menos, se não me engano, 8 questões. O que eu quero de vocês para que vocês pratiquem essas 8 questões? Fique atento, gente. Professor, eu tenho dúvida sobre essas questões que o senhor colocou. Pegue todas as aulas, se eu não me engano, foi 3 ou 4 aulas sobre arquivos. Vocês vão pegar essas aulas, vão dar uma relida, vão estudar um pouco mais sobre arquivologia e vão fazer essas questões. Quando for na próxima aula, na aula ao vivo, eu vou corrigir com vocês essas questões, dando para vocês os gabaritos e a explicação por que a questão está errada. Olha essa questão. É a primeira questão. Os documentos que sofrem algum tipo de dano apresentam um processo de deterioração que progressivamente vai levá-los a um estado de perda total. Ao identificar a situação descrita no texto, o arquivista deve intervir imediatamente com o objetivo de
que vocês têm que fazer? Estabilizar o documento de forma que impeça a progressão da degradação por meio de processos mínimos de intervenção. E lembrando, gente, existe uma palavra-chave aí que pode eliminar a questão. Identificar os danos, comunicá-los à comissão permanente de avaliação para possível eliminação. Registrar o conteúdo descritivo do documento e executar planos de proteção. Monitorar e documentar o processo de degradação em ambiente controlado, onde a temperatura do ar e a umidade seja compatível com o nível de danificação. Gente, essa questão aí é mamão com açúcar. Não vou dar resposta para vocês. Por quê? Porque eu só vou dar dica. Vocês vão procurar palavras-chave para eliminar a questão. Certo? Eliminar a questão. Essa questão da eliminação das questões. Certo? Segunda questão, meus queridos alunos. A preservação da deteriorização e danos de documentos por meio adequado controla o ambiente. Tratamento físico e químico é denominado de quê? Gente, isso aí está na cara. Ó. Preservação de deteriorização e danos de documentos por meio adequado do controle ambiental ou tratamento físico ou químico é denominado de conservação e restauração, conservação preventiva, preservação, conservação, segurança de acervo. Aí tu elimina a letra E de cara, né? Pronto, já tem uma dica. Terceira, em relação à preservação e à conservação de documentos de arquivo, julgue o item a seguir. As operações de conservação de documentos incluem a desinfestação, limpeza, alisamento e restauração ou reparo. E aí, meus queridos? Será que essas operações ela condiz com aquilo que a gente viu nos slides? Gente, não vamos errar essa questão, viu? Próxima aula eu falo para vocês. Assinale a alternativa que apresenta uma das técnicas de restauração de documentos. Nós temos banho de gelatina, limpeza, alisamento, desinfestação, fumigação. Assinale a alternativa que apresenta uma das técnicas de restauração. Tá, gente? Não é de preservação, é restauração. Viu como eles tentam confundir as técnicas de conservação e as técnicas de restauração. Existem diferenças de cada uma, tá? E de cara aí dá para vocês saberem que uma é de preservação, banho de gelatina, limpeza, desinfestação, e o outro aí não é, né? Então tá aí de cara, já estou dando para vocês. O processo de laminação que torna o documento imune à ação de fungos e pragas é o método de restauração de documentos em papel. Aí vocês vão julgar se é certo ou errado esse tipo de questão. Então, conseguindo compreender, gente, como é tranquilo essas questões? Então, não tem um bicho de 7 cabeças. Tratamento, vamos à sexta. O tratamento constituído de intervenções mecânicas e químicas estruturais e estéticas com a finalidade de revitalizar um bem cultural, resgatando seus valores históricos e artísticos. Conceito acima refere-se a quê, professor Gilvan? Conservação, preservação, restauração, prevenção, remodelação. Tem algumas palavras aí que a gente não viu, mas a gente viu. A gente falou de preservação, a gente falou de conservação, a gente falou de restauração, prevenção. Certo? Prevenção. Entendeu? Ó, tem prevenção e preservação. São quase sinônimos aí, tá, gente? A sétima, acerca dos conceitos fundamentais de arquivologia, julgue o item. A conservação e a preservação de documentos arquivísticos em qualquer suporte requer a adoção de procedimentos relativos à produção, à tramitação e ao acondicionamento e ao armazenamento. E aí, vocês julgariam essa resposta correta ou falsa? Certo? E a última, meus queridos alunos,
os fatores ambientais são cruciais para a conservação de documentos, pois são responsáveis por reações químicas que podem gerar alta nocividade ao papel e favorecer a sua destruição. Considerando esta informação, assinale a alternativa que apresenta um fator de degradação de agente químico. Gente, agente químico, palavra-chave é essa. Se você entender o que é um agente químico, sabe qual é que vai envolver. Porque existem fatores físicos, biológicos e químicos. Então, de cara, você podia eliminar alguns aí, entendeu? Quando acontece os fatores. Por exemplo, iluminação é um fator químico? Não. De cara, vocês sabem isso, tranquilo? Então, meus queridos alunos, passei algumas questões aí para vocês fazerem, certo? Umas questões de suma importância que é necessário vocês fazerem, né? Bastante atenção na hora de responder essas atividades. Lembrando que na nossa aula ao vivo eu vou responder junto com vocês e dar o gabarito para vocês sobre o que é certo e o que é errado. Então, façam essas atividades. Façam, pratiquem para poder colocar esse assunto na mente de vocês, tá bom, meus amores? Muito obrigado. Bom final de semana a todos. Um beijo do gordo. Ó. Tchau, tchau, pessoal.